Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui então para o episódio de estreia do podcast Musicando Clássicos, o podcast que vai falar com você, com o nosso convidado, sobre música, sobre clássicos da música nacional ou internacional. Então nós vamos esmiuçar, vamos debater um pouquinho sobre algumas músicas, tá? Ainda estamos operando de forma, improvisada, eu diria assim, com equipamentos ainda modestos, vamos dizer assim, mas estamos dando o pontapé inicial para levar para vocês um conteúdo de qualidade sobre música, tá? Então, como vocês já devem ter percebido, o nosso convidado vai estar aqui, tá? Então, vamos para a vinheta para a gente poder dar sequência. Bora! Então, gente, como eu falei, o nosso convidado já está aqui, tá? Ele que é mestre em História pela Federal da Fronteira Sul. Só isso, não é para poucos isso aí, né? Já ser mestre já é algo grande, por uma federal ainda é maior ainda. Então, o nosso convidado é o Lucas Godinho, tá? Grande professor aqui de História, historiador. Grande parte vocês aqui de Salto Veloso já conhecem ele. Ele que é professor na Rede Municipal de Ensino aqui de Salto Veloso, trabalha com as séries finais, a disciplina de História, mas também trabalhou já em outros municípios também, Arroio 30, enfim. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho desse lado profissional dele, desse lado da história, e nada melhor do que nós termos no episódio de estreia um historiador. Eu tenho certeza que ele vai dar aula aqui como ele dá aula lá no CEMEB. Bem-vindo, Lucas. Obrigado por ter aceito o convite. Fala aí um pouquinho da tua carreira profissional. Bom, então, primeiro agradecer o convite, que você me fez para participar do primeiro episódio do teu podcast. Que sinta-se lisonjado, né? Quem sabe daqui 2 anos o podcast possa estar grande e tu foi o pioneiro. Com certeza, vamos abrir essa porta escancarada, né? Uhum. Então, o meu gosto por história sempre foi assim, desde pequeno, no oitavo ano, oitava série já, na época falava série, eu já desenvolvi esse gosto por história. Minha família sempre foi muito leitora, assim. Uhum. Então eu tinha sempre o exemplo em casa dos meus pais lendo e tal, e isso meio que me despertou, para curiosidade sobre história e tal, e eu já decidi de cara que eu queria fazer isso da minha vida, queria, ensinar, falar, pensar, investigar sobre história. E assim eu fui com essa visão por muito tempo, e ali pelos 16 juntou, além da história, a música, porque eu sempre comecei a gostar muito de música. Na época não tinha o que tem hoje, Os recursos, Tá fácil o acesso, Isso, não tinha MP3, não tinha nada disso. Você queria ouvir música, você tinha que ouvir o rádio, Uhum. Então eu ficava com o rádio colado ali e tal. E por essa veia contestadora da história também, de refletir, de pensar, meio que naturalmente eu fui pro rock and roll, algo que se modificou um pouco hoje. A juventude hoje, quem é rebelde ou quem é contestador ou crítico vai pro hip hop hoje. Uhum. Mas na minha época, acredito que na tua também, ia pro rock, para as letras e tal. E, enfim, eu fui já indo por esse caminho e curtia, primeiro começando pelas bandas nacionais, depois abriu, para as bandas internacionais. E quando abriu para as bandas internacionais, veio aquela coisa do inglês, aquela fascinação pelo inglês. Mas, na época, eu morava no Paraná, e a escola pública o inglês não tinha, inglês só para quem comprava o material. Uhum. Então, o material era caro, as apostilas e tal, não era todo mundo que podia. E eu ficava sempre nessa de não ter a oportunidade de estudar inglês, que eu tanto queria para escutar as músicas. E aí, isso me deu mais força ainda para teimar e ir atrás e tal. Então, eu traduzia as músicas com o dicionário, toda aquela... Isso me fez também, além de conhecer mais do inglês, conhecer mais das letras das músicas. Não se tratava só de escutar,
mas também de entender o que estava se cantando, né? Tu sabe que tu me fez lembrar agora uma coisa que no tempo que eu tocava também, que tinha banda, quando eu tinha 18, 19 anos, quando a gente queria tocar uma música internacional, um Ramones, enfim, que fosse, às vezes a gente esbarrava ali por não ter a letra, sabe? Então como é que a gente fazia? Não, vamos lá, vamos escutar a música e vamos escrever como ele está, né? Pronunciando. Hoje tu vai ali, tu tem a cifra, tu tem a tablatura do baixo, tu tem da guitarra, tu tem a letra, né? Então tá, nesse sentido tá bem fácil. Sim. Né? E aí, depois de um tempo, começou a ter inglês, então, e eu me dediquei muito no inglês. Bom, nunca fiz FISC, cursinhos, qualquer coisa nesse sentido, e consigo me virar no inglês, e isso se deve ao gosto pelo rock, depois pelo heavy metal, né, que eu gostei muito, ouvi muito na minha vida. E então, isso me fez querer procurar mais e automaticamente trouxe um conhecimento. E essa veia do historiador, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de me aprofundar muito em cada coisa que eu faço. Certo. E o fato de me aprofundar não ia só na questão da música em si, ou de uma música. Ia em conhecer a história da banda, como é que surgiu. Certo. Que é aquela história, né, do disco ainda, quando tinha o disco, você não ouvia uma música como é o Spotify hoje, que você ouve uma música e passa. Não, e hoje muitos artistas também lançam singles, né? Que não é um álbum, vamos dizer, são músicas, né? Lança uma música, daqui 2 anos lança outra, então é diferente, né? Tinha acho que é do teu tempo também, o disco, o lado A e o lado B, né? Então, tinha isso também. E deixa eu te perguntar uma coisa, por tudo isso que tu falou, do amor à música, enfim, como a música marcou e ainda marca a tua vida, tu não toca nenhum instrumento musical? Não. Tentei tocar guitarra, não consegui. Um pouco também porque a década de 90, no Brasil, a questão econômica pesava bastante. Tu comprar um instrumento... não era bem... E também as escolas... Hoje você tem... Isso. Pegando Salto Veloso, por exemplo, você tem a oportunidade de aprender, né? A criançada tem oficinas. Isso. Na minha época, no meu contexto, não tinha isso. Sim. Então, e também as pessoas que aprendiam eram meio autodidatas, né? Porque isso aí também me fez lembrar também de outra coisa do Rio Grande. A gente, quando aprendendo ainda violão, as cifras eram ainda no caderninho. Tu ia na livraria, não sei se tu lembra, mas tinha os caderninhos Legião Urbana, daí tinha lá um caderninho Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, né? Então, hoje tá na mão, né? Sim. E ainda tinha naquele período, hoje eu vejo muitos pais incentivando os filhos e tal, tem essa possibilidade. Na época, a lógica era, tipo, 16, 17, você tem que já trampar, né? E aí tinha essa cultura de que música não dava grana, música não é coisa de desocupado, exato. Que bom que já mudou bastante, nossa, né? Que bom. Ainda tem, eu acho, um pouquinho, mas já mudou bastante. Já mudou. Mas e mesmo hoje, tu não pensa assim, nunca, mas podia... Porque eu sempre digo pro pessoal, né? Às vezes o pessoal vem tatuar e eu tenho que ver todos aqueles instrumentos, né? E daí pergunto e tal, eu digo, o violão é a guitarra, enfim, é uma companhia, né? Para qualquer momento, né? Para um momento alegre, um momento triste, um instrumento musical, né? Eu acho que todo mundo deveria saber algum, né? Eu assim, eu tenho um sítio, então lá eu gosto, apesar de gostar bastante de música internacional, rock e heavy metal, eu gosto muito de música nativista também. Até comprei um tambor Pueblo, todo artesanal. Então, o único instrumento que dá para dizer que eu mais ou menos mando bem é o tambor. Na verdade, então, tu é percussionista. Exato. Vamos combinar assim. Chegamos o Lucas também é percussionista. Sim. E tal. Mas, enfim, então esse gosto da música, ele me fez... cada coisa que eu fazia na vida, tipo, tem que ter música acompanhando. O dia tem que ter música em vários momentos, sabe? Parece que a música ela te completa assim durante a tua vida. E voltando a falar um pouquinho da história, né? A questão da história ser
ter essa veia a história me veio muito para me entender o meu mundo, para entender minha condição na época. O que me motivou foi entender essa questão da condição social, toda essa, né, construção histórica. E isso casou muito bem com o rock and roll, porque o rock era uma música de protesto, era uma música de contestação. Então, as duas coisas, na minha visão hoje, um pouco mais velho, elas se complementaram justo naquele período de adolescência, de efervescência, de hormônios, de dúvidas e tal, também, de dúvidas, né? Incertezas e tal. E deixa eu te perguntar para nós amarrar essa tua apresentação aí, agora que o pessoal, quem não te conhecia agora já sabe com quem que eu vou falar aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho também desse teu trabalho enquanto escultor, assim, já podemos dizer que estamos falando além de um professor, historiador, com um escultor também. Conta um pouquinho brevemente desse teu trabalho com esculturas, que eu sei que o teu pai também, né, é uma pessoa que trabalha com isso, e eu sei que tu está estudando para isso, né, já tem alguma coisa para mostrar? Como é que tá? Sim, a escultura, a minha casa sempre foi muito artística, porque meu pai foi sempre escultor, entalhador e tal, e minha mãe é artesã também, então a gente sobreviveu sempre através da arte, né? Mas no começo, devido a essa pressão social, socioeconômica, sempre teve um esforço de fugir um pouco dessa arte. Então, não que eu não gosto de ser professor, amo ser professor, mas assim, eu tinha aquele compromisso de se formar, de ter uma profissão e tal, e eu meio que fugia da arte. E aí, quando eu era moleque, meu pai me ensinou a formar os primeiros cortes, como fazer os desbastes e tal. Mas ele me ensinou, eu aprendi o básico ali e meio que deixei. Tá, beleza, aprendi. E aí depois, com a maturidade e tal, passou o tempo, eu comecei a perceber que aquilo estava dentro de mim, fazia parte de mim também. E aí, dos últimos anos, na verdade, isso veio me despertando assim, uma vontade de explorar mais esse lado artístico meu. E aí eu comecei a juntar formões e tal, comecei a fazer pequenas coisas, participei de uma oficina promovida pela cultura ali, enfim. Mas, claro que a base eu recebi do meu pai, né? Claro. E aí, recentemente, eu me interessei bastante pela escultura totêmica, né? Que é a escultura feita em grandes toras, que vem de encontro a alguns outros gostos da minha vida, que tem a ver com as esculturas dos povos nativos norte-americanos, que faziam aquelas grandes esculturas e tal. E aí eu comecei, utilizando não só os formões, mas também a motosserra. Certo. E isso me fez fazer um curso. Eu participei de um curso de escultura totêmica, e aí venho aperfeiçoando, indo nesse caminho. Já tenho alguns totens no sítio instalados. Legal, show de bola. A arte é, né, algo que dá vida para tudo, né, e para as pessoas também, né. Beleza, então, pessoal, o convidado mais do que apresentado, vamos adiante então. Agora, como é o nosso episódio de estreia, eu acho que é muito importante a gente falar, afinal, Lucas, o que é um clássico. Porque, assim, muitas pessoas estão musicando clássicos, mas o que é um, né, clássico? Será que é música clássica? O que esse podcast quer dizer com esse musicando clássicos, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é um clássico. E é importante também, tu pode falar muito melhor do que eu, que a palavra clássico, ela não está só atrelada à música, né? Por exemplo, se ouve falar muito, aquele foi um clássico do cinema. Nós temos clássicos no futebol, o Grenal, essa eu não devia ter falado, mas enfim, o último não foi muito... esqueci de falar, o Lucas, além de tudo, todo esse currículo, esse conhecimento, ele é gremista, né? Então, também tem isso. Mas, enfim, tem também os clássicos, né? O Grenal, o Fla-Flu. Então, a palavra clássico, ela se aplica em outras áreas, né? da cultura, do esporte. Eu queria que tu falasse agora um pouquinho para o pessoal também se orientar, assim, orientar não seria a palavra, mas, enfim, entender o que seria o clássico na música. Então, para falar sobre o que é um clássico, eu vou trazer uma definição histórica, né? Então, a gente chama na história, agora eu vou sair um pouquinho da música, a gente chama na história, por exemplo, as civilizações grega e romana, lá do século V, século IV a.C.,
de civilizações da antiguidade clássica. E tem um motivo para chamar elas de clássicas, né? Por quê? Porque apesar de elas já terem passado todo esse tempo da existência delas, do florescimento, do apogeu delas, ainda hoje a gente tem a influência reverberando na nossa história, no nosso tempo agora contemporâneo, de coisas que eram do tempo deles. O direito romano, a filosofia grega, a arte grega, o teatro grego, né? Então, as construções, a engenharia romana. Então, clássico é isso, é aquilo que fica, aquilo que é tão forte, que marca tanto, que fica por um longo tempo, ou, né, arrisco dizer até para a eternidade, né? É eternizado esse momento, esse período, e isso acaba tornando algo além da própria vida, né? Um legado, é algo clássico, algo que remete a um tempo, a uma coisa grandiosa, né? Que ultrapassa gerações também, não sei se poderia dizer assim também, né? Então, assim, ó, nós demos, Lucas, e o pessoal que está em casa, nas redes sociais, nós demos 3 dicas para o pessoal tentar, que até então nós não falamos que clássicos nós vamos falar hoje, nem entramos ainda na questão do clássico. Então, nós demos 3 dicas aqui, ó. A primeira dica, que é essa composição é de uma banda norte-americana que foi composta no início dos anos 70. A segunda, ali tu acha que já dava para acertar ou não? Difícil, né? É bem eu acho que complicado. Né? A segunda dica, então, que teve mais de 50 regravações. Essa música foi regravada mais de 50 vezes por artistas, enfim, bandas do mundo inteiro. Ali já dava para chegar. E a terceira dica, então, que ela foi composta quando os integrantes da banda estavam meio que numa crise de relacionamento. O que tu me diz que essas 3 dicas ali dá para matar aí? Principalmente a segunda dá para matar. Eu acho que sim, né? E com a terceira também, eu acho. Hoje com o Google, eu acho que o pessoal vai lá e, né? E pega. Mas, enfim, agora eu vou dizer que rufem os tambores, que em 8 segundos nós vamos revelar qual é o clássico que nós vamos debater. Show! Então é claro que a gente está falando do Have You Ever Seen the Rain, do Creedence. Alô! Bem explique, não estranha. Alan, O que tu me diz assim? Só dá uma palhinha agora. O que tu acha dessa música aí? A música é um clássico, né? Clássico. Isso eu diria que é um classicão, assim. É uma música que marcou muito. Para quem não conhece o Creedence, queria que tu desse uma falada ali brevemente. Pelo que eu vi também e sei, é uma banda que durou pouco, não teve uma trajetória tão longa, né? Infelizmente. E eu até vou, antes de tu falar, vou contar uma história. Até minha tia deve estar acompanhando lá em Porto Alegre o podcast. Eu conheci o Creedence quando eu fui a Porto Alegre, nos tempos de guri, que eu ia para lá. E eu tenho essa minha tia Teira, um abraço aí. E um dia, na época do CD ainda, né, que os CDs estavam... Lembra que tinha muitas lojas de vendas de CD? E nós saímos caminhar lá num centro comercial lá. E ela me disse, eu vou te dar um CD e vou te apresentar uma banda. E eu fiquei, né, E me deu um CD do Creedence, sabe? Dos grandes sucessos, o CD azulzinho. Inclusive, eu fui procurar esse CD, não achei. Eu tenho alguns CDs aqui guardados, não escuto, porque eu não tenho mais nem aparelho. Mas não consegui achar esse CD. Mas, enfim, um CD do Creedence com só aquele que tem não sei se tu já viu um azulzinho, que eles estão na foto, todos eles. E, inclusive, tem o Have You Ever Seen the Rain lá. E então, através dela que eu conheci, eu sempre conto essa história para ela, que eu conheci o Creedence. E, que baita indicação. O que tu pode nos falar a respeito do Creedence aí? Agora que você falou em CD, eu lembrei do CD, né? Eu nem tenho aparelho, uma época muito primitiva, então a galera ouvia música num disco, né? E acho que foi isso foi muito positivo, né? Sim. Porque eu lembro quando eu vim morar para cá, isso em 2004, 2005,
E aí, finalmente eu consegui comprar, então, como é que era? Um mini system. Ah, sim. Né? Que era um pequenininho ali e tal, rodava um CD. E aí também tinha essa lógica dos CDs. E para nós aqui no interior, né, só chegava pirata, né? Isso. Porque era o que dava. Mas ainda bem, todos os prós e contras da pirataria, Sim. mas a gente conseguia música assim. Exato. E aí eu lembro que o pessoal de Salto Veloso vai se ligar. Tinha os Alternativos 2000. Alternativo 2000 era uma salada de... Sim. Tinha, um misto. um mix. Um mix. Tinha desde Guns N' Roses até Creedence. Sim. E era assim, sagrado nos Alternativos 2000 ter pelo menos 2, 3 do Creedence, que eram as mais famosas. Sim. Have You Ever Seen the Rain, a Proud Mary e... Proud Mary e aquela outra lá que eu não tô lembrando agora o nome. Bad Moon Rising, né? E aí é muito legal essa história, né? Porque muita gente começou a ouvir ou colocou o CD, ouviu a música e nem sabe que é Creedence. Isso. E hoje talvez isso ajude a esclarecer, né? Sabe que eu também, antes de cortando ali, eu lembro... Tu conhece aquela frase, desde que eu me conheço por gente? Sim. E eu conheço essa música desde que eu me conheço por gente. Devia ter 7, 8 anos, eu lembro dessa música. Mas é isso que tu falou, que eu também nem sabia que existia. Essa história que eu contei da minha tia de Porto Alegre, eu já devia ter, 18, 20 anos, e a música eu já conhecia há 10 anos, 12. Então, mas nem sabia que existia Creedence, né? Exato. E é meio por aí. E Creedence é muito legal porque, assim, ela é uma banda que chegou a rivalizar com os Beatles. Né? Você olha o Creedence e acha ele meio assim, é uma entre tantas bandas, mas para você, em 69, né, no estouro do rock and roll, no estouro da onda hippie, do movimento hippie nos Estados Unidos, que o Beatles meio que capitaneia esse movimento. Sim. Os caras ir lá e derrubar o Beatles na terra deles, ficar em primeiro lugar nas paradas. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente falou, ela durou pouco tempo, a banda, mas nesse pouco tempo ela produziu álbuns assim fantásticos e que outras bandas de mais tempo não conseguiram chegar. Eu diria que foi um período pequeno, mas intenso. Sim, assim, né? Muito intenso. E é legal o Creedence porque a gente olha para o Creedence, quem tem um pouquinho mais assim intimidade com a história e tal, e olha para eles de camisa xadrez, de calça e bota, e acha que eles são do interior, acha que eles são lá da Louisiana, do Mississippi, e na verdade eles são da Califórnia, né, de onde nasceu o movimento, eles são de São Francisco, de onde nasceu o movimento hippie, e no período, mas no entanto eles não se encaixavam nesse movimento, eles eram mais do swamp rock, do country, inclusive, elementos do country. Eles tem uma certa característica quando escuta, né, que puxa pro country, puxa, né? Pro country, pro blues. Isso. E o próprio swamp rock, né, o rock do pântano, que pega toda aquela influência dos rios Mississippi, ali do vale ali do blues, do delta do Mississippi, muito da música negra também, né? Sim. Então é uma banda com uma raiz assim muito forte. É uma sonoridade assim, o John Fogerty, uma voz inconfundível, né? Estão todos vivos hoje, Lucas, ou não? O Tom Fogerty, que era o irmão do John Fogerty, morreu em 91, por aí. Eles eram do interior, daí na crise de 29, quando os Estados Unidos quebra, a família se muda para São Francisco. Então isso explica um pouco por que eles ainda conservavam essa coisa do interior, né? E aí eles vão para São Francisco. Com 9 anos de idade, o pai deles abandona eles. Ficam só eles e a mãe. E o John Fogerty falou, anos mais tarde, que a música ajudou ele a superar aquele processo todo que eles estavam passando. Que eram 2 irmãos, né? Eram 2 irmãos, o Tom e o John. E aí eles se encontram na escola. Isso que eu acho interessante. Se tu pegar muitas bandas, Metallica, Black Sabbath, começaram na escola, né? Tu sabe que eu estava assistindo também, te cortando de novo, o Titãs, que agora está fazendo aquela turnê, e esses dias eles estavam num programa e achei bacana que os professores que foi uma banda que também surgiu na escola, né? E que trouxeram todos os professores também para contar como cada um dos integrantes era.
E eu não sei hoje, mas como antigamente a escola também, não sei como se dava isso, né? Mas como formavam-se também bandas, né? Na escola, né? Sim, se puxa um gancho com essa fala, né? Porque assim, na nossa realidade do Brasil era mais a questão do convívio mesmo, né? De juntar gente que pensava e gostava da mesma coisa no mesmo lugar. Sim. Mas nos Estados Unidos, eu acho interessante porque assim, a plataforma educacional deles prevê música de verdade na escola. Sim. Então eles têm aulas de instrumentos, aulas de música, de canto. Então tem todo um ambiente, um espaço que incentiva para isso. Algo que a gente peca muito aqui, né? E aí então os três caras se juntam, o John Fogerty, o Stu Cook e o Doug Clifford. Se juntam e formam uma banda. Mas o irmão do John, o Tom, ele já tinha uma banda. E aí chega num ponto que os três chegam, deixa nós tocar aí com você e tal. E aí eles entram na banda do irmão mais velho, que é o Doug. E isso vai pesar depois para o fim da banda, do Creedence. Aí eles se juntam e tal, assinam com uma gravadora, Fantasy Records, e aí ao assinar, eles se chamam, eles têm um nome lá, Blue Velvet, The Blue Velvets. Chegam a gravar um compacto lá, como é que é o nome daquele... um single, né? Com poucas músicas. Só que aí, na hora de gravar, a produtora... Eles gravam tudo certinho no estúdio. Quando vão olhar o disco, tem um outro nome. A gravadora mudou de nome sem perguntar para eles. The Gollywoods. Mas aí já estava assinado o contrato, não tinha o que fazer, vão tocar. Só que daí eles começam a tocar, isso já é da década de 60. Esqueci de falar, cara, que o John Fogerty e o Tom Fogerty pegam o áudio do Elvis. Então, a música realmente sim foi importante. As referências dele. Imagina tu ouvir Elvis na época que ele tá, né? E aí, enfim, voltando... Eles gravam esse disco, começa a ter um certo divulgação, e aí em 65 estoura a Guerra do Vietnã, em 66 o Stu Cook e o John Fogerty são convocados. E aí pausa a banda, não tem mais, né, como, 2 integrantes vão servir. Isso antes de ser Creedence. Antes de ser Creedence, não existe Creedence ainda. Daí o John Fogerty vai revoltado, né, servir, vão para servir no exército. Ficam até 68, 67, explosão do movimento hippie, a cena crescendo e ele lá servindo no exército. Em 68 ele é dispensado, e assim que ele é dispensado, ele volta para São Francisco e, galera, vamos tocar, agora vamos. Só que daí agora vamos, mas não vamos com esse nome, o Gollywoods não vai colar. Aí eles fazem uma lista com 10 nomes da banda. E aí apresentam para a gravadora, e a gravadora lá, o produtor bate no primeiro. Não, vai ser esse aqui. Que era Creedence Clearwater Revival. Né? Creedence vem de um amigo deles, o Creedence Newball. Só que eles acrescentam um E no Creed. Daí fica Creed, fica de acreditar, tipo de botar fé, né? Clearwater era uma marca de cerveja. Tinha uma propaganda de cerveja que era Clearwater, água limpa, né? E aí, Revival queria dizer renascimento. Quer dizer, já tinham tido duas bandas praticamente, e agora estavam renascendo. E aí eles já gravam o primeiro em 68, Creedence Clearwater Revival, o nome da banda. E é um sucesso, é um estouro, né? E assim, Creedence sempre foi uma banda de tocar, gravar, tocar e gravar. Tipo, uma banda de estrada, mas que ao mesmo tempo gravava, né? E aí, então... bom, já no primeiro álbum eles fazem um cover do Suzy Q e I Put Spell on You. E isso já estoura, né? Nas rádios e tal, começam a ficar famosos. E aí, em 69, vem um ano. Num ano eles produzem 3 álbuns. Né? Então, pô, você tá tocando na estrada, tá correndo e tá gravando álbum. E aí, o primeiro, do comecinho do ano, é o Buy on Country. Buy on Country é assim, um marco na discografia deles, é um baita disco. Depois eles gravam Green River, que pra mim é um dos álbuns que mais identificam a banda. E no finalzinho de 69 eles gravam Willie and the Poor Boys. Mas assim, dentro desses álbuns, Bad Moon Rising, Low Die, só
só música boa, assim. Eles ganharam muitos prêmios, né, também durante esse período. E eles têm, eu vi, né, muitos discos de ouro, de platina, enfim, os prêmios, né, não foram poucos pelo curto período, né, eles têm muita coisa aqui, ganharam muita coisa. Para você ter uma ideia, o primeiro álbum já ganha disco de ouro. Pois é. Daí o segundo ganha ouro, platina, todos os álbuns deles foram premiados. Isso, impressionante. Então, e me diga uma coisa, qual foi o motivo, então, que foi em 71, se eu não estiver enganado, me corrija, que aí acabou o Creedence. Sim. O que aconteceu, né? Porque assim, tu fica pensando, que nem tu falou, uma banda que conquista tanta coisa, que teve tantas referências clássicos, né? O Have You Ever é apenas um. Como é que uma banda daí no auge, de repente, como é que se explica isso aí? Cara, a grande mente por trás do Creedence, a mente criativa, não no sentido da habilidade de músicos, porque todos eram excelentes músicos, mas a fonte inspiradora do Creedence era o John Fogerty. Então ele escrevia, as canções eram... Era a cabeça pensando. Jorrava a cabeça dele de músicas, e grandes músicas, né? Sim. Então ele compunha, produzia, ele meio que tomou as rédeas da banda, sabe? E enquanto ele teve no comando, disco de ouro, disco de platina, grandes álbuns, né? E isso começou a causar um pouco de desconforto dentro da banda. Os outros 3 músicos, o Stu Cook, o Doug Clifford e o irmão, né? Sim. Então começam a... É isso que revolta até, né? Porque, pô, a banda tá estourando, tá dando certo. É só ele que tá compondo, mas vamos lá. E aí começa essa guerrinha de egos, né? E aí pro Tom, principalmente, pro Tom Fogerty é meio decepcionante, porque, pô, ele era o irmão mais velho. Sim. Ele tinha começado a banda. E aí o irmão mais novo tomou a dianteira, então isso gerou uma ferida ali. E os outros queriam participar, queriam compor. Tanto que o último álbum, pelo menos o último álbum que dá para considerar do Creedence, que é o Pendulum, que é o Mardi Gras, é um desastre. Porque daí, de tanto eles encherem, o John fala, não, então tá bom. Sim, cada então um vai compor isso. um terço do disco, vão ajudar então. E quando eles fazem isso, tem críticos que falam que Mardi Gras é o pior álbum da melhor banda. Aí é complicado. Né? E aí... Eles meio que estavam se sentindo, né? Eu até li isso, que era... os 3, que era a banda, eles tocavam pro John. Era uma banda de apoio do John Fogerty. Então... E aí, mas assim, eu entendo, deve ser desconfortável, mas por outro lado, você pega o Cosmos Factory, vendeu 3 milhões de cópias. Tipo, tava dando certo. Uma coisa é você contestar algo que não está dando certo e você propor uma coisa que pode dar certo. Agora... Exato, um negócio que tá... Mas é impressionante, trazendo para outros meios, de outras bandas, de rock principalmente, e até hoje, duplas sertanejas, é impressionante como não foi o primeiro caso e nem foi o último, e como bandas, às vezes eu lembro quando nós tocávamos, e era adolescente, tu vê aquelas bandas lá fazendo um sucesso, de repente, vão se separar porque, sabe? Mas como assim? Tu ficava pensando, como assim que vão se separar? Os caras estão no auge, estão ganhando dinheiro, estão famosos, estão fazendo... E, né, muitas vezes é por causa de ego e coisas, talvez, para o público pequenas, né? De repente, para eles... Né? Tu não entende como é que acabam, estando no auge, conseguem acabar, né? É que a gente não... É uma coisa meio de relação, eu acho que até transcende a música, né? Sim. Mais de relação mesmo. Mas dentro sim, é uma questão de relacionamento, né? Porque é como construir um casamento, um namoro qualquer. Isso. Mas dentro disso ainda tem uma outra coisa que atrapalha, que é o negócio, o business musical, o show business, né? Sim. O holofote tá sempre no cantor e claro. tal. Eu vi uma capa da Rolling Stone da época que mostrava o Creedence e na chamada tava o John Fogerty. Sim. Então, E ali também, além de tudo, envolve a parte também financeira, né? Que aí essa parte a gente não tem acesso, não sabe. Né? Mas enfim, para nós, eu digo para o público, parece estranho, né? Como que acabam assim, mas enfim. E aí então, já antes deles gravarem o Mardi Gras, o Tom sai. Ele briga com o irmão, sai e quer fazer a carreira solo. Tanto que no disco solo dele
os outros 2 integrantes, o Stu Cook e o Doug Clifford, participam do álbum dele. E o John Fogerty fica brigado com o irmão. Certo. Inclusive o irmão morre depois, nos anos 90, eles nem... né? E aí vai rolando. Só que olha o contrato que os caras tinham. Gravou Mardi Gras já não vendeu tanto. E aí... Tanto que em Pendulum, que é um álbum de 71, que tem a Have You Ever Seen the Rain... já demonstra que a banda, Sim. apesar de estar ganhando muito, tá estourada no mundo inteiro, em 70 vai ser uma das bandas que mais foi ouvida no mundo. Sim. Né? Apesar disso, já tá corroído, já tá difícil. E aí, então, voltando, eles gravam Mardi Gras e aí fica insuportável, né? Quebra a banda, mas eles tinham um contrato que eles tinham ainda 8 discos para fazer. Nossa. Então, como é que vai gravar 8 discos para honrar o contrato? Aí o John Fogerty tenta gravar The Blue Ridge, um disco de country, flopa, não vende. Tenta gravar um solo, achando que ele ia estourar, já que ele era o frontman. Claro. Também flopa, não certo. vende. Daí a gravadora realmente vê que não tem condições e aí oficialmente acaba o Creedence. E ainda o seguinte, os outros 2 ficam com os direitos da banda. E o John Fogerty fica sem poder usar o nome. Inclusive depois lá, dele fica 10 anos sem lançar nada. Ele fica recluso. Tu vê um cara com a criatividade dele, facilidade de escrever grandes músicas, fica 10 anos sem gravar, resolve gravar, ele grava Centerfield, um álbum muito legal assim. E aí ele grava e tem uma música do Centerfield que a sonoridade é parecida com Run Through the Jungle. Sim. Que ele compôs. E aí a gravadora processa ele por autoplágio. Que loucura, né? Pensa, cara, você compôs a música e... até estranho. É até cômico, né? E aí ele... Nossa, daí ele fica mais um tempão, acho que ele fica 10 anos sem poder... Mais um tempão, assim, sem poder, não sei se é 10 anos... sem gravar nada, e os outros 2 ficam com os direitos da banda, eles criam o Creedence Clearwater Revisited, e para ter uma ideia, contratam 2 caras para substituir o John, que ele tocava e cantava, claro. E aí terminou. O Creedence, o Creedence dos outros 2 músicos não tem uma grande representatividade, porque a mente realmente era o John. O John chegou a fazer uma carreira solo legal, mas nunca mais, assim, ele até evita de cantar e tocar as músicas do Creedence. Criou uma briga, inclusive de família. Assim. Então, Lucas, agora chegamos no ponto, assim, vamos dizer que é específico do podcast, que é falar da música, né? E até talvez eu tenha me passado, o musicando por que é o musicando? O clássico já foi explicado pelo Lucas. O musicando é em função que, ao final do bate-papo aqui, será musicado na versão, né, do podcast aqui, o Have You Ever Seen the Rain. Então, fiquem até o final para vocês ouvirem a nossa versão aqui do Have You Ever Seen the Rain. Essa música, eu vou já começar também contando uma historinha minha. Tu sabe que quando nós tínhamos a banda lá em Getúlio Vargas, quando tinha 19, 20 anos, essa foi uma das primeiras músicas que nós tocamos. Eu lembro que tinham 4 músicas que nós tiramos de cara, e o Have You Ever Seen the Rain era uma dessas. Porque para quem é músico sabe que é uma música, teoricamente, não tem solo, né? Uma música que o batera aqui leva só, né? E é uma música teoricamente fácil, né? Claro, a voz já é algo... Querer se comparar com o John é outra coisa. Mas, enfim, a música é uma música bem tranquila de tocar. E o que tu me diz ali a respeito da música, Lucas, em termos de letra e até de sonoridade, tua opinião, assim, sobre a música? O que tu pode falar sobre o Have You Ever Seen the Rain? A música, para mim, ela meio que... Naquele momento, não sei se é por saber da história, ela foge um pouco daquela pegada do Creedence que era mais
até meio pesada, assim, mais complexa musicalmente falando, e ela vai para um caminho... Com mais energia, talvez, né? Ela vai para um caminho de uma balada, quase assim, de uma balada melancólica, inclusive. Isso, que vai falar depois, mas que talvez case com a letra. Que hoje a gente sabe, né? A gente sabe por quê. Ela é do álbum Pêndulo, então, do penúltimo álbum, de 71, de janeiro de 71, ganhou disco de ouro e ficou na 8ª posição da Billboard de todos os Estados Unidos, né? E, cara, muita gente, quando lançou, lá em 71, tava rolando a Guerra do Vietnã ainda, e muita gente fez a analogia de que Have You Ever Seen the Rain, The Rain é a chuva, estava se referindo aos bombardeiros norte-americanos no Vietnã, e a chuva de balas, a chuva de bombas. Muita gente pressupôs isso. E a música tem isso, né, Arnaldo? Quando você compõe uma música, ela pode ter um sentido para ti, mas quem escutar tem essa liberdade de interpretação. Claro, né? Isso que é o legal. Isso né? que é o legal. Por incrível que pareça, a música que fala da Guerra do Vietnã do Creedence é a Fortnite Sun, que foi lançada lá em The Willie and the Poor Boys, que é uma pancada, assim, crítica, realmente. E Have You Ever Seen the Rain é totalmente o contrário, né? Have You Ever Seen the Rain, ela fala sobre o processo do fim da banda, resumidamente. Né? Quando ele canta... você já viu, né, uma chuva, um dia de sol. Ele, no fundo ele quer dizer que a banda tá vendendo, a banda tá no tudo auge, perfeito, tá todo mundo né? bem, tá todo mundo rico. Tudo que uma banda sonha em ter, né? Buscou até ali. Tá acontecendo, tá rolando, isso. e eu não entendo por que eles estão tristes, eu não entendo por que tem essa tristeza. Então é uma depressão, na verdade, o John Fogerty. A chuva seria esse momento conturbado de relacionamento, né? Exato. E o sol, penso eu, que eles queriam... Né? Justamente essa questão que estava tudo perfeito. Ao mesmo tempo que tem um momento de riqueza, de fama, de projeção para o mundo. Já tinham feito uma turnê na Europa, né? Que era uma coisa muito difícil para uma banda da época estourar na Europa. E tava tudo certo, né? Aquela história, time que tá ganhando não se mexe, né? Isso. E ele não conseguia entender, assim como a gente, há pouco antes a gente conversou sobre isso. Não dá para entender. É essa angústia do John que ele traduziu para essa música. Uma tristeza muito grande por não saber lidar, não ver saída, apesar de antes ele já ter tentado contornar essa situação, abriu para os outros integrantes comporem, mas ele não consegue ver uma forma de resolver isso. E isso também eu vejo, também fiquei pensando, né, durante a semana, isso também aconteceu um pouco nos últimos álbuns ali da Legião Urbana, né, que quando o Renato já estava naquela situação dramática ali de fim de vida, também como ele nas letras deles tu percebia isso, e nessa letra, composição do John, se percebia muito isso também, né? Parece que eles... uma despedida. Né? Isso, exatamente. E realmente, período curto depois, tudo, vamos dizer assim, se concretizou do que dizia a letra da música, né? Eu li também muito sobre o John, que ele por muito tempo ele não conseguia escutar a música. Isso. Porque aquilo remetia àquele sentimento. Hoje, em entrevistas, ele disse que hoje ele reassociou a ideia com a ideia da filha. Quando ele canta, ele lembra da filha, a Kelsley. Talvez até para esquecer desse período, exato, né? De repente. E tem uma coisa de simbólico nisso, porque ele fala que ele imagina a filha dele num arco-íris. Então, uma renovação, uma forma de ressignificar esse momento conturbado. Sim. Porque, afinal de contas, ele rompeu com a banda, mas ele rompeu também com o irmão. Sim. Romper com a banda é uma coisa, são estranhos. Exato. Agora, quando você rompe com o teu irmão morre sem você ter é algo pesado. Né? Exatamente. E essa música também tem outra história interessante aqui no Brasil, né? Que tu já deve ter visto do meme aquele, né? Do João botou melão. É muito difícil. E aí eu te conto a história. Vamos escutar o meme ali? Sim. Alô, é da rádio? Isso mesmo, meu jovem, é da rádio? Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir, meu amigo? Eu queria pedir aquela do João. Música do João? E que música seria essa? Aquela. João botou melão no gol. João botou melão no gol? É. Mas essa música não existe. Existe sim, isso aqui, ó.
Então é isso aí, é muito engraçado. O do João botou o melão no gol. É impressionante como se tu ficar ouvindo a primeira estrofe ali, Someone told me long ago, e pensar no João, parece que ele está cantando, o João botou o melão no gol. E eu, quando eu trabalhei com a Fanfarra Municipal de Salto Veloso aqui também, essa era uma música, eu tinha como ideia também trazer clássicos para a fanfarra. E o Have You Ever, ele teve presente também. E era engraçado, que daí eu não lembro, essa parte eu não lembro da história, que deu falava para a gurizada quem que era o artista, como é que tal. E aí eu não lembro se alguma criança trouxe a situação do João botou o melão, que já sabia, ou se eu mesmo falei, eu não lembro. Mas aí, as primeiras vezes que a gente tocou, eu falava, Have You Ever e tal. E aí depois começou a gurizada, João botou o melão. E aí começou todas as vezes que a gente ia apresentar, estava no palco, e aí eles me pediam que música agora, professor? João botou melão no gol. Aí um passava, que música? João botou melão no gol. João botou melão. Então ficou assim, era até engraçado. Eles falando, eu passava, João botou melão no gol agora. Qual o outro pediu? João botou? Então era uma história bem bacana, né, do João botou. E realmente, aí, como eu disse, se tu ficar com mentalizando, o João parece que ele está cantando bem isso aí, né? O brasileiro tem uma infinidade. Tem uma do Ozzy também, um vídeo do YouTube que é do Crazy Train, que é Olha o Pão. Vai mesclando essas... Não, o pessoal é criativo mesmo. Vamos escutar um trechinho do Have You Ever pela Fanfarra Municipal. Eu acho que foi 2018 na Expo Videira em Videira. Vamos lá então. E Lucas, agora que nós ouvimos a versão da fanfarra, essa música, como nós falamos, foi inclusive uma das dicas, ela tem mais de 50 regravações, 51 agora, que tem a nossa aqui da prática. E isso eu acho que também serve de parâmetro para a gente, assim, mostrar o quão grande é essa música, né? Então, assim, até trouxe aqui Rod Stewart, fraco, né? Johnny Cash, R.E.M., Ramones, Emerson Nogueira, Spin Doctors, dos brasileiros, olha só, KLB e até o Reginaldo Rossi. Quando eu vi essa, pensei, eu vou ter que buscar. E tu sabe que ficou muito bem interpretado. Sim, o Reginaldo, que é um cara assim, por que a gente riu? Eu imagino que também. Porque é um cara que não tem nenhuma característica para esse tipo de música, um baita artista e tal, mas tu vê o Reginaldo Rossi interpretando o Heavy é até engraçado. Então, assim, a quantidade de músicas, até vou puxar aqui, eu sou fã do Ramones, acho que tu também. Esse aqui, o pessoal, é um bolachão, o famoso bolachão, é um disco. Na época eu devia ter uns 17 anos, por aí, comprei lá no Rio Grande. E tem o Have You Ever Seen the Rain, que é a faixa 10. Que também, se nós analisar, o Ramones é uma banda de punk rock, podemos dizer. E regravaram também o Have You Ever. E para mim, excepcional, bem ao estilo dele, sabe? Então, o que tu me diz de todos esses artistas ali? Cara, eu vi algumas versões, assim... eu acho que a Tina Turner. A Bonnie Tyler. Isso. A Willie Nelson do country. Mas a versão eu sou muito fã do Johnny Cash. Tu tem uma versão preferida, assim, que tu tenha escutado? Sim, assim? Eu gosto da do Johnny Cash. Chegou a ouvir já? Cheguei, sim. A do Rod Stewart e a da Bonnie Tyler, pela sonoridade da voz deles, que não é igual, mas se aproxima, eu acho que ela fica muito parecida. Mas a do Johnny Cash e a dos Ramones é algo fantástico. Né? Johnny Cash e Ramones, para mim, as melhores versões. E eu acho que é isso aí. O Ramones foi feliz também, porque eles não reproduziram a música, eles gravaram no estilo deles. Então é legal quando eu gosto de regravações, escutar quando o artista põe a cara dele, né? Porque daqui a pouco tu vai reproduzir igual, cover, daí exatamente, é um cover. Então
eu acho que essa parte que nós falamos agora também mostra, né, a grandeza dessa música. Pô, e o Creedence tem uma história com versões, né? Eu tava vendo que Proud Mary tem 100 versões. É mesmo? Então o pessoal gosta de gravar Creedence. Show. Então, galera, estamos chegando ao final do primeiro episódio do podcast Musicando Clássicos. E dentro do episódio, nós temos um quadro ali que é o Musicaindo Clássicos. Por que Musicaindo? Porque agora eu vou te fazer 10 perguntinhas sobre música, as perguntas para te responder com uma palavra, não precisa ficar dando explicação, é tal coisa, pá, né? Tipo a Marília Gabi Gabriela aí, tá? Então eu vou te fazer as perguntas e tu responde, depois da vinheta. Então vamos lá, preparado? Vamos lá. Beleza. O estilo ou gênero musical preferido teu? Rock and roll. Teu cantor ou banda preferida? Metallica. Nossa, não deu nem... Uma música assim que te faz chorar ou que te deixa emotivo, triste, porque tem músicas, às vezes, em certas pessoas que causam uma tristeza, né, um baixo astral, de repente por algum motivo. Tu tem alguma música? In the Ghetto, do Elvis. Certo. Uma música que marcou um momento assim da tua vida, que tu escuta e quando tu tá, por exemplo, escutando numa rádio ou que surge aleatório ou em casa, tu lembra, lá de quando eu tinha tal, que fazia, sabe, que te significou um momento da tua vida. Eu acho que Night Train, do Guns N' Roses, me marcou bastante. Se alguém perguntasse para ti, se tivesse o gênio, é o gênio, né, que fala da lâmpada, e dissesse assim, tu tem um pedido aqui, tu pode conhecer qualquer artista do mundo, seja brasileiro, americano, do mundo que for, faz teu pedido que daqui 1 hora ele vai estar na tua frente para te falar com ele. Qual artista que tu gostaria de conhecer? Tem que ser um, né? Não pode dizer, por isso que é um Musicaindo. Sim. Eu acho que seria... Pode vivo ou morto? Ou... Sim, que já tenha morrido também. Já tenha morrido o Johnny Cash. Beleza. Uma música assim que te deixa ao contrário, que te deixa alegre, que te traz empolgação. Sabe aquela música que quando tu coloca, não, essa tem que aumentar o volume e que tu canta, assim, aquela música que te deixa com a energia a 1000. Enter Sandman, do Metallica. O maior para ti, claro, né? Tu tem seja o maior compositor ou vamos chamar letrista, enfim, de todos os tempos, qual para ti seria o maior compositor assim? O maior compositor para mim, dentro do que eu mais gosto, que é o heavy metal, eu gosto de pensar que é o Lemmy do Motorhead. Uhum. Ele compunha tanto pro Motorhead, tanto pro Ozzy. Ele criou assim músicas incríveis que ele ia lá na alma Uhum. Acho ele incrível como compositor. Certo. E para terminar ali, se tu tivesse que eleger assim, eleja a maior ou, enfim, a melhor, claro, volto a dizer, na tua opinião, para ti, assim, essa é a melhor música que existe no mundo para mim. Eu sei que deve ter, né? É difícil dizer uma, mas né? Repito, mas a música ainda é para cair do muro, não é para ficar em cima do muro. Certo. A melhor música, para mim... é difícil, cara. Exatamente, é bem difícil, né? Eu sei. Mas eu ainda acho que eu vou puxar brasa pro meu assado. Eu gosto muito de uma música chamada Fade to Black, do Metallica. Tá. Pode fazer um comentário. Mistura muito bem o peso, mas também é uma parte, uma balada. E é especial essa música porque eu não sei porquê, a tradução não tem nada a ver, mas me lembra muito do meu pai. Eu ia te dizer, tu conhece a letra, assim. Sim. As músicas internacionais, grande parte tu busca, assim... Sim, eu busco. Tá legal. Eu vou
além de... Eu gosto de cantar junto quando eu escuto, ou cantarolar. Eu gosto de saber o que eu estou cantando e qual que é a história daquela música. Certo. Beleza, então. Pessoal, antes de eu me despedir do Lucas, nós vamos ter, então, na sequência, após a despedida ali, nós vamos ter a música musicada, né? Que é uma versão, assim, nós mantivemos a voz do John, tá? Eu não quis me arriscar na voz porque eu achei que era muita responsabilidade. Temos violão, cajon, 3 violões, na verdade, e o refrão nós fizemos na gaita harmônica, então ficou bem, bem bacana. Escutem a nossa versão, tá? Vocês podem dar sugestões de convidados para os próximos episódios. A nossa ideia é fazer mensal, tá? Pode dar sugestões de convidados, de clássicos para a gente musicar e para a gente falar, tá? Então, na sequência, vocês vão ficar com o clássico e aí a gente já está se despedindo agora. Lucas, obrigado, tá? Eu quero te agradecer muito e esse podcast já está na história aqui, tá? E rendeu muito, aprendeu. Tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu muito e agradeço. E tu sabe que eu tenho uma admiração grande por ti, pelo conhecimento que tu tem em história, é fantástico, né? Então te agradeço e tá aí a palavra aberta ali para te falar o que quiser agora. Então, eu que queria agradecer, né, Arnaldo, pela oportunidade de você ter me convidado. Além de ser uma honra para mim vir a fazer o primeiro, né, do teu episódio, do teu podcast, eu acho importante ter esse espaço. A gente falava anteriormente, né, que a internet hoje dá uma possibilidade para a gente que, se você não tem espaço na grande mídia, você faz o teu espaço. Mesmo que aqui, né, tenha sido tudo no improviso. Exato, mas vem muito você falou que curte Ramones, vem muito do punk, né? Essa coisa do do it yourself, né? Você está fazendo do teu jeito, da forma que dá para fazer e acontecendo é o que importa, né? Beleza, então. Gente, até a próxima. Fiquem ligados no canal, tá? Curtam lá, comentem. Quanto mais interação, mais a gente vai se empenhar aí para entregar um material de qualidade para vocês. E fiquem agora com a música, com o clássico interpretado por nós, tá bom? Até a próxima. Valeu!